Bom dia, galera do sexto ano. Eu sou o professor Carlos e vim gravar mais uma aula aqui para o canal da SME, certo? Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 1 da página 202 do livro didático de vocês. A gente vai ver giro, abertura e inclinação. Então, do que vai falar, pessoal, esse capítulo? Ele vai falar que giro, abertura e inclinação é a mesma coisa que ângulo, certo? Então, o que é ângulo? No livro de vocês está essa definição aqui. Ângulo é toda região convexa ou não do plano, determinado por duas semirretas de mesma origem. Professor, essa definição tem palavras difíceis de entender. Eu vou desenhar e depois eu dou minha definição, tá bom para vocês? Então, pela definição, a minha definição, eu defino um ângulo assim. Para mim ter um ângulo, eu preciso, pessoal, de uma origem, certo? E também preciso de duas semirretas. Então, vamos colocar uma origem O aqui. E dessa origem tem que nascer duas semirretas. Vai nascer primeiro a semirreta que vai do O e passa pelo A, a semirreta OA. E uma outra semirreta que nasce aqui no O e passa pelo B, certo? Então eu tenho a semirreta OB. Quando eu faço esse desenho, eu vou ter aqui uma abertura, certo? Essa abertura aqui é o que eu chamo de ângulo. Então, o que é ângulo? Esqueça essa definição aqui. Olhem, vejam para mim a definição. Ângulo é a abertura formada por duas semirretas que têm a mesma origem, ok? Então, essa abertura aqui. Quando a gente faz esse desenho, pessoal, eu tenho duas regiões. Eu tenho essa região aqui de dentro, certo? Tem esse ângulo de dentro. E eu também tenho esse ângulo grandão aqui de fora, certo? Mas quando vocês estiverem trabalhando o ângulo no sexto ano, se nada for mencionado, o ângulo é sempre essa abertura que fica dentro, tá certo? A gente nunca vai considerar o ângulo de fora, o ângulo grandão, se nada for mencionado. Agora que a gente sabe o que é ângulo, a gente vai ver quais são os elementos de um ângulo. Então, todo ângulo, ele tem que ter, pessoal, a origem. Vejam aqui, tem um ângulo AOB e a origem é o O. E todo ângulo tem que ter duas semirretas. Então, eu tenho duas semirretas, a semirreta OA e a semirreta OB. Deixa eu escrever aqui para vocês assimilarem melhor. Então, vamos lá. O ângulo ele tem que ter a origem. Nesse caso aqui, a origem é onde ele nasce, está representada pelo ponto O. Mas pode ser qualquer outra letra, certo? O ângulo também tem que ter lados. Os lados do ângulo, pessoal, são as semirretas. Os lados é o lado OA e também o lado OB. Então, todo ângulo ele tem que ter a origem e tem que ter os lados, senão não vai ser um ângulo, ok? E como é que eu vou notar ângulo, pessoal? A notação de ângulo vai ficar assim, notação. Como é que eu vou representar o ângulo AOB? Vai ficar desse jeito, o ângulo AOB. Só que para mim identificar que é ângulo, na origem, no O, eu tenho que colocar um chapéuzinho. Então, toda vez que eu ver essa notação, onde a letra do meio tiver um chapéuzinho, a gente está trabalhando com ângulo, certo? Acho que deu para vocês compreender. Como é que eu vou medir ângulo? Eu vou usar o quê? Uma balança? Não, né? Uma régua? Não. Para medir ângulo, eu vou usar um aparelho chamado transferidor, certo? E vocês vão ver no livro didático de vocês. Só que esse transferidor, ele mede o ângulo em grau. E o grau ele é representado por uma bolinha que fica em cima do número, né? Um pouquinho à direita. Então, por exemplo, você vê essa notação aqui, ó. 72 grau. Onde é que eu vou colocar o grau? Não é para escrever a palavra grau, é colocar uma bolinha aqui, ó. 72 grau. Então, essa notação aqui é a notação de ângulo, ok? Então, pronto, vocês já sabem o que é ângulo, sabem os elementos de um ângulo, sabem como é que
faz a notação de um ângulo, sabe um aparelho para medir o ângulo e a unidade de medir ângulo, que é o grau, certo? A unidade de medida de ângulo, que é o grau. Agora, sabendo disso, eu coloquei aqui uma questão do livro didático de vocês. A questão é a questão 1, da página 206, ok? Na questão 1, pessoal, eu tenho essa figura aí, a figura de um relógio, certo? Essa figura de um relógio. Se vocês perceberem, o relógio ele representa uma circunferência, certo? E os ponteiros, eles no relógio, eles vão dar a volta. Cada volta que o ponteiro der no relógio, ele dá um giro. E esse giro de uma volta é 360 graus. Então, por exemplo, vamos pegar o ponteiro aqui dos minutos. Se ele estiver no 12, ele está girando aqui, ó, nesse sentido. Quando ele chegar no 12, ele fez um giro de uma volta. Então, ele percorreu um ângulo de 360 graus. O ponteiro das horas também faz esse giro, só que é mais devagar, né? O dos minutos faz um giro mais rápido. E o ponteiro dos minutos também faz o mesmo giro, só que um pouquinho mais devagar, certo? Então, toda vez que o ponteiro fizer um giro, der uma volta, ele vai percorrer um ângulo de 360 graus. O relógio, pessoal, ele está dividido em 12 partes, certo? Então, se eu pegar 360 graus e dividir pela quantidade de horas do relógio, que são as 12, então eu vou ter o que aqui? 360 graus dividido para 12, eu vou ter 30 graus. Ou seja, quando o ponteiro andar de uma hora para outra, ele vai percorrer um ângulo de 30 graus. Então, por exemplo, o ponteiro aqui dos minutos, se ele estiver no 12 e em um outro momento vai estar aqui no 1, ele percorreu esse ângulo aqui, ó, ele fez essa abertura aqui. Ele estava no 12, aí de repente ele chegou aqui no 1. Olha a abertura que ele fez. Então, ele fez um ângulo de 30 graus, ok? Esse ângulo aqui é de 30 graus. Aí se o ponteiro percorrer 2 horas, então vai ser 30 com mais 30. Então vamos, para ficar fácil de vocês compreenderem, resolver a questão, do 12 para o 1, eu já tenho 30 graus. Do 1 para o 2, também mais 30 graus. Ou seja, de uma hora para outra vai sempre aumentando de 30 em 30. Então, do 12 para chegar no 2, vai ser 30 com mais 30, que vai dar 60 graus, ok? Só que as nossas questões, ela vai perguntar assim, a primeira questão eu quero saber qual dos relógios que está na figura representa um ângulo de 90 graus. Então, como é que eu vou representar 90 graus aqui, pessoal? Do 12 para o 1 são 30. De 1 hora até 2 horas são mais 30. E de 2 horas até 3 horas também são mais 30 graus. Então, vejam aqui, 30 com mais 30 com mais 30 dá 90 graus. Então, do 12 até o 3, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Então, se vocês verem no livro de vocês, é a primeira figura que representa um ângulo de 90 graus. Agora eu vou resolver também na primeira questão o item B. O item B tá perguntando assim: indique outra hora em que os ponteiros de um relógio formam um ângulo reto, ok? Então, olha, o item A, esse ângulo aqui, ele está formando um ângulo reto, 90 graus. Que hora que o relógio está marcando? Está marcando 3 horas. Aí o item B pede para mim escrever uma outra hora em que o ângulo também seja de 90 graus. Então, como é que eu vou fazer? Qual seria essa outra hora? Existem várias maneiras da gente construir,
tá bom? Então eu vou apagar aqui e eu vou escrever uma outra hora em que o ângulo formado seja 90 graus. Então é bem simples. Primeiro, pessoal, um jeito bem fácil da gente escrever um ângulo de 90 graus, com hora fechada, eu faço logo o ponteiro dos minutos, certo? Espero que vocês desenhem melhor do que eu. Pronto. Feito os ponteiros dos minutos, agora eu vou para esse sentido aqui, ó. Do 12 para o 11 corresponde uma hora, então aqui é 30. Com mais 30, 60. Com mais 30, 90. Então o ponteiro das horas tem que apontar para o 9, ó. Então que horas que o meu relógio está marcando? 9 em ponto, 9 horas. E o ângulo formado aqui é um ângulo de 90 graus. Então o item B está perguntando qual seria o outro horário em que os ponteiros formam um ângulo de 90 graus. No item E, 3 horas e uma outra hora seria 9 horas. Com isso, dá para vocês terminarem de resolver as outras questões do livro de vocês. Com isso, a gente encerra a nossa aula. E se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Procurem o professor de vocês. Tchau e até a próxima.